Olá, Entre Família está no ar, seja bem-vindo, chega junto porque o seu programa, o seu melhor programa da tarde acaba de começar e ao meu lado ele, como sempre, Cris Magalhães. Suza, estamos juntos, que prazer. Ô de casa, estamos aí, Dona Maria, abre um pouquinho, isso, a sala, você está na cozinha, terminando os afazeres agora. Ah, tá em outro horário, boa noite para você que está em outro país, é verdade. Angola. Entre Família está aqui, em Angola, o pessoal quando começa... Já sabe, né? Que é a musiquinha do Entre Família. Bora lá que tem tema, hoje tem especialista em um assunto muito legal, Suzane. Então vamos falar sobre manifestações digitais. É claro que a manifestação é algo que existe desde quando se existe, né? Civilização. Mas esse fenômeno, né, agora trazendo para esse ambiente digital, a gente quer tentar entender por que isso dá tão certo. Às vezes não, a depender do momento, do assunto, né? Porque pode ser para uma boa causa, como também pode, infelizmente, acontecer aí os haters, os fakes e as notícias falsas. Ou até manifestações, tipo, aquela galera... Teve um ano, não sei se mantém ainda, mas a foto mais curtida em um ano específico foi de um ovo. Você lembra daquela campanha que teve? O pessoal assim, não, porque era de uma cantora X, aí o pessoal, não, vai ser de um ovo. Aí pegaram um ovo e fizeram uma campanha e não é que ficou, acho que a foto mais curtida do mundo. Então, a gente quer tentar entender por que essas coisas pegam tão rápido assim, como que isso viraliza, né? Essa manifestação, de onde surge? Aquele programa que tinha, né? Vamos descobrir no programa de hoje do que se alimenta, de onde vem. Mas para isso a gente trouxe um perito hoje, né? Um especialista. Carlos Magalhães, tem um lindo sobrenome, Carlos Magalhães. O Carlos Magalhães? Veio direto de Brasília, senhoras e senhores, para conversar com a gente e tentar nos dar essa luz sobre esse assunto. A gente vai discutir nessa tarde aqui, muito gostosa, né? A gente vai falar com ele que também já foi diretor aqui do departamento de web, né, por 8 anos. E agora ele lidera toda essa equipe para 8 países aqui na América do Sul. A gente tem até ali de bastidores uma equipe que veio com ele, a equipe da web daqui da Novo Tempo também, tá ali o gerente, o Wagner, com um pouquinho da sua equipe. E a gente vai se juntar nesse papo gostoso junto com você, a gente quer a sua interação, né, Cris? Maravilha! Aí, olha, que você quer entender um pouquinho, tem dúvidas? Hoje é o momento de você... Cris, eu acho muito bacana, aqui na minha cidade teve uma causa social, pessoa, como é que faz, né? Qual é a ideia? Porque o pessoal juntava antes, né? Aquelas 10 pessoas, centenas, depois votaram milhares, mas digitalmente parece que é diferente. Será que é uma vontade? Enfim, DDD 12 983 15 0249 é o WhatsApp para você fazer a sua pergunta e teremos respostas, porque o especialista, Carlos, vai estar sentado aí na sua sala. Ele gosta de um chazinho, vai escolher o sabor já. Depois o bolo de milho vai ter hoje, Hoje hein? eu tomei chá, Tomou? Eu lembrei de tu. E aí? Nossa, foi muito bom. Era chá de quê? Canela com... Maçã. Acho que era canela com maçã. Canela com maçã, bom demais. Eu gostei, já escolhi o meu, tá, Dona Maria? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e demora muito ou não? Não demora, e é o seguinte, eu quero também falar de uma história super legal que a gente vai ter aqui da Fernanda Beatriz, ela que faz parte aqui do nosso programa, né, no quadro Artesanato. Ela vai contar como foi a história quando ela perdeu o esposo e toda a manifestação digital que ela fez na internet e ela conseguiu o que ela precisava. Então, quer saber mais? Continue com a gente, o Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, intervalinho rápido, assunto especial feito para você, tá? Obrigado por ter um cantinho na sua sala, na sua almofada aí, manda a sua participação e como promessa, o nosso convidado. Seja muito bem-vindo aqui, Carlos Magalhães, ele que é gerente de estratégias digitais da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na América do Sul. Ele é graduado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Marketing Estratégico, é mestre em Administração e Especialização em Negócios, mestre em Cinema, enfim, é um currículo muito bacana. Suzane já também traçou um pouquinho da sua trajetória aqui na Novo Tempo e hoje está na divisão sul-americana, que a gente fala nessa sigla justamente por estarem na gerência das mídias. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Cris. Obrigado, Suzane. É uma honra estar com vocês aqui, participando desse programa tão assistido e maravilhoso que a gente tem para as tardes, né, do nosso dia a dia. Cris, deixa eu falar uma coisinha. Eu sei que você vai fazer a pergunta, mas uma coisa legal. O Carlos atuou aqui, né, nesse departamento de web na Novo Tempo, e eu era aluna e sempre tinha os cases, né, aquelas trocas que vocês faziam aqui lá com o NASF, às vezes nos games da vida, né, que era um encontro que a gente fazia anual entre os comunicadores. Eu achava super legal, aquela coisa super de inovação, né? Eu gostei muito disso da internet na faculdade, fiz um TCC voltado para esse assunto. E aí sempre quando você ia com a sua equipe e fazia essa troca, cara, que legal, né? Novo Tempo também se antenando para essa questão dos meios digitais. E hoje eu tô aqui, ó, conversando com ele. Legal, o mundo dá voltas, né, Suzane? Pois é, né? Boas voltas. Mas o Carlos é novo, você que
Também, né? Ele entrou novo, não quer dizer que tem Nem essa história tanto, nem tanto. Não, gente, eu também já tenho 30 e tantos anos, até tarde na faculdade, né? Não, mas vai dar tudo certo. Deu tudo certo, aí o mundo dá voltas, mas Deus está no controle. Agora, falando de controle, a gente tem essas... Eu acho que a Suzane traçou muito bem, né? Fez um storytelling ali, trazendo que o pessoal se reúne desde sempre mesmo, né? Para fazer uma manifestação aqui e tal. Mas no contexto digital, parece que algumas coisas criam volume, né? Porque na internet não tem limites, sem fronteiras, digital ali, até de línguas diferentes. Como que se formam essas multidões, esses movimentos, Carlos, digitais agora? Você que está sempre estudando isso, acompanha você também no Instagram com as suas pesquisas ali, muito legal. Esse é um tema bem interessante, né? A gente compara como se fosse um sol quente numa palha seca. Então, você cria todas as condições para que o fogo pegue ali e se transmita com muita facilidade. Então, as discussões na internet hoje são mais ou menos isso. Se você tem umas condições ideais, a internet ela permite você alcançar várias pessoas. Então, em um curto espaço de tempo, pessoas do mundo inteiro. Então, se você tem uma causa correta, se você tem um assunto que vai chamar muita gente para aquela discussão, possivelmente aquilo ali vai alcançar pessoas e pode criar uma situação que a gente nem imagina. Então, hoje a internet, as mídias sociais, elas são essa lenha seca, esse capim seco, seja lá, para uma discussão, para um tema atual que pode alcançar muitas pessoas, para o bem e também para o mal. Infelizmente. Agora, Carlos, por que isso acontece de uma maneira tão potente assim no ambiente digital? É claro que eu acho que desde quando o mundo é mundo, né? Nós, como bons comunicadores que somos, no sentido, nós pessoas, todas as pessoas, a gente sempre está falando, né, de uma coisa ou outra com alguém e tal. Mas ainda assim que eu entendo que esse holofote foi colocado, imagina, sei lá, uma fofoca numa cidade pequena, corre rapidinho, né? Assim como também se tem alguém precisando de dinheiro, aquelas vaquinhas, aqueles antigos bingos, aquelas coisas, funcionam muito bem. E aí você fala sobre essa questão que a gente não tem mais esse espaço geográfico, sem fronteira. Mas eu ainda tenho a sensação de que as coisas lá pegam mais fogo do que talvez se mesmo essas pessoas todas estivessem juntos num único lugar. Ou estou errada? Não, você está certo. Nas mídias sociais você consegue encontrar pessoas que pensam... a gente consegue encontrar mais facilmente pessoas que pensam como nós ou que têm determinados comportamentos que se assemelham ao nosso. Então, isso cria uma identidade. Então, vamos imaginar que eu tenho um filho que possui uma doença rara. E é tão raro que poucas pessoas ou pouca documentação exista nisso nos compêndios médicos. Mas, através de uma internet que alcança pessoas do mundo inteiro, e milhões de pessoas, pode ser que eu encontre uma outra pessoa, algumas pessoas que enfrentam o mesmo dilema. Verdade. Então, eu posso me identificar com essas pessoas, eu posso compartilhar com elas o meu sofrimento e também aprender da experiência que elas possuem. Só nesse contato aí, nessa linha que a gente se conecta, a gente forma um grupo. E esse grupo, então, a gente pode se juntar para se unir, para buscar recursos para pesquisa, para desenvolver mais sobre o conhecimento daquela doença. Então, esse é apenas um exemplo do que acontece. E outras situações acontecem, né, de formas variadas, mas é o mesmo processo. Verdade, agora eu te pergunto, assim, o pessoal fala, olha, por estar na internet, se tem mais controle. E o que a gente vê às vezes não é, né? Porque o pessoal fala, olha, se fosse uma multidão para controlar na frente de uma casa, mas hoje os estilhaços da internet estão indo fundo nas crianças, enfim, a exposição, né? Porque algumas questões, por exemplo, conversas de corredor morria no corredor, né? Hoje a gente vê histórias de jogadores que jamais iriam na mídia anos atrás, que todo mundo hoje tem um celular, está muito mais rápido, até o jornalismo teve que mudar, né, cara? Não tem mais furo da internet. Hoje a mídia dá os detalhes que análise específica, então mudou o jeito do jornalismo. Pergunto para você, tem-se um controle de algo orgânico, essa bola de neve que vai crescendo aí, vai virando uma avalanche? Tem alguém que diz assim, não, vamos puxar o freio, vamos tirar da tomada? Essa é uma pergunta muito boa, talvez a gente tenha que voltar um pouco na história. Quando começou-se a pensar sobre como é que pensam as multidões ou os grupos, por que eles se juntam, por que um grupo de indivíduos ou indivíduos se juntam, né? Os primeiros conhecimentos e pesquisas que aconteceram, se acreditava que sempre tinha uma figura principal, sempre tinha alguém que puxava toda aquela gente para aquele tipo de pensamento e que era só controlar esse líder e você controlava a multidão. Então, esse era o pensamento inicial lá pelo final de 1800 e tal. E até acontecia mesmo, né? Era assim que acontecia naquela época. Era a época depois da Revolução Francesa, onde todo mundo, a população se juntou para depor os líderes, o governo, as autoridades.
Então eles agora achavam que era naquele tempo achavam que era dessa maneira. Só que passados alguns anos, séculos, né, a gente chega a um momento que as pessoas observam o seguinte: nós temos agora uma mídia social. Qualquer um tem sua voz, qualquer um pode ser ouvido. Então, uma manifestação de um grupo nas mídias sociais, dificilmente você vai encontrar quem é o líder. Porque podem ser várias pessoas e ninguém sabe de onde surgiu, de onde começou aquela discussão. Está todo mundo falando sobre isso, mas quem foi o primeiro que falou? Ninguém sabe. Não dá para puxar isso daí. Vamos conversar, vamos mudar o discurso. Ainda que a gente descubra quem foi o primeiro que iniciou a discussão, eu falar com ele, olha, vamos parar, vamos mudar o seu tipo de discurso, os outros já estão falando e eu não consigo mais controlar. Então, é um tipo de situação que hoje em dia com as mídias sociais é impossível você controlar. Uma vez que a discussão se torne global, que se torne um grande grupo de pessoas envolvidas, você não consegue mais parar. Ela vai ter o seu processo de tempo, mas não é possível controlar. Agora, Carlos, o bom estrategista digital que você é, sempre tem algumas ferramentas e algumas coisas que podem ser feitas. Eu queria que você me contasse daqui a pouco sobre essa parte de talvez fazer uma gestão de crise, os influenciadores que também contam, né? A gente não tem esse líder único, mas a gente tem os influenciadores que eles puxam as pessoas. E eu vou fazer uma pausazinha para a gente chamar uma história, né, Cris? Muito legal que eu comentei aqui no começo, no sentido dessa manifestação digital. É claro que foi muito triste todo esse processo do falecimento do esposo da Fernanda Beatriz, que atua aqui com a gente no Entre Família. Ela também é jornalista aqui na casa, na Novo Tempo. Ele morava aqui no Brasil, eram casados há alguns anos, mas ele era de Guiné-Bissau. Infelizmente ele faleceu, mas antes de falecer ele tinha comentado com a Fernanda que ele tinha um desejo, né, que se caso isso acontecesse, ele queria que o corpo dele voltasse para a terra natal dele. E a Fernanda fez uma manifestação digital, porque é todo um custo. E agora ela vai contar essa história para a gente. Fê, seja bem-vinda mais uma vez no Entre Família, você já é de casa. E eu queria que você contasse como que foi esse processo. Acho que está mutado o seu áudio. Isso mesmo, agora estão me ouvindo. Sim. Boa tarde para vocês, e é exatamente isso, Suzane, que aconteceu. O meu esposo, acho que como a gente sempre fala, né, no dia a dia, às vezes fala sobre esse assunto, ele falou que caso acontecesse dele falecer aqui no Brasil, ele me pediu para que eu fizesse o possível para mandar o corpo dele para Guiné-Bissau, porque na cultura dele, o enterro, essa cerimônia do enterro é muito importante. Para a gente aqui no Brasil já é, e para lá tem toda uma questão cultural também. Oi, Fernanda, como é que tá, Fê? Tudo tranquilo? Bom te ter sempre aqui no Entre Família. É um assunto difícil, né, de falar, mas o abraço foi gostoso, né? É nesses meios, assim, que quando a gente é abraçado, vê uma movimentação, nossa, parece que esses abraços, eles não vão apagar o momento, mas vão deixar o momento mais suave. Mas pergunto para você, como que surgiu a ideia, em quais meios essa manifestação ocorreu? Como que isso surgiu lá? Olha, tudo bem, o sonho dele era esse, nós não temos a verba, o budget, não temos essa verba aqui. E aí os amigos falaram, não, peraí, vamos dar jeito. Como é que surgiu essa manifestação e quais meios usaram, quais plataformas para poder fazer? Bom, como o Aureliano, meu esposo, ele faleceu de repente, e quando ele faleceu eu lembrei desse pedido dele, mas eu não tinha condições financeiras de fazer isso, e eu nem sabia quanto que iria custar. Ele faleceu numa sexta-feira, já era um fim de semana, a gente não tinha como entrar em contato para saber valores. E a minha ideia inicial seria assim, não, vou ver se eu consigo vender alguma coisa, pegar emprestado no banco, mas eu quero cumprir esse desejo dele. Aí um primo dele, um amigo dele, tiveram essa ideia de fazer uma vaquinha online para poder angariar fundos para a gente poder fazer esse envio do corpo, esse traslado do corpo. Eu inicialmente não acreditei, porque eu imaginei assim, nossa, mas eu não sou nenhuma influenciadora digital, o meu esposo também não. E essas coisas só dão certo quando você tem muitos seguidores, muitas pessoas para conhecerem a causa e poderem colaborar. Mas aí eles criaram a vaquinha, eu não acreditei, eles criaram no sábado à noite, e aí eu fui dormir, quando eu acordei no domingo, acordei com muitas mensagens de pessoas perguntando, dizendo que tinham participado, dizendo que estavam divulgando, e aí eu sei que em 3 dias a gente conseguiu 35 mil reais, a nossa meta era 30 mil, e a gente ultrapassou.
Então, é como você falou, foi um abraço. Foi muito difícil esse processo, o luto é algo muito difícil, mas esse abraço que eu senti, do quanto que as pessoas gostam de mim, do quanto que as pessoas gostavam do meu esposo, pessoas do mundo inteiro, pessoas do nosso trabalho aqui no Brasil, pessoas da igreja e amigos que a gente tem no mundo inteiro. Então, foi um abraço, foi uma situação assim, dizendo, olha, a gente está aqui com você. A gente não pode trazer o Aureliano, mas a gente vai te dar todas as condições para cumprir esse último desejo dele e dar oportunidade à família de se despedir, que eu acho que esse é o principal. Ô, Fernanda, eu fico surpresa, foram 3 dias. Eu até achei que tinha sido mais tempo. E todo esse processo dessas pessoas que ajudaram, para você receber esse dinheiro, foi todo um processo fácil? Você teve alguma dificuldade? Ou foi... Porque hoje, né, Pix, né, a tecnologia é tão facilitada. Como que foi, assim, na hora mesmo de receber todo esse dinheiro para poder conseguir fazer esse traslado? Olha, uma coisa que a gente priorizou foi fazer por alguma plataforma que possibilita o tipo de vaquinha confiável. Uhum. Então, nós procuramos uma plataforma confiável, que a gente já sabe que não é fraude, e importante eu me identificar. Então, eu coloquei os meus dados, o meu nome, as pessoas sabiam que estavam doando para mim. Então, o processo da vaquinha foi muito fácil. Depois a vaquinha fica com uma taxa de serviço, mas eles depositam na conta, tudo certinho. Então, eu acho que a dificuldade foi mais eu não acreditar que ia dar certo. Uhum. Porque eu me surpreendi, assim, a gente fala que foi, de certa forma, um milagre. Eu sei que nesse processo tem a questão do milagre, né, Cris? Mas eu imagino que também o seu olhar sobre essa potência que a gente está comentando aqui em relação ao ambiente digital mudou para você, né? Ainda mais nesse sentido de ajudar. Com certeza. Eu fico pensando, se isso acontecesse 20 anos atrás, como que seria? A gente iria fazer uma rifa, né, como vocês até mencionaram aí, fazer alguma coisa, mas a gente não teria esse alcance tão amplo. Porque, através da internet, pessoas até que nem nos conheciam tomaram ciência da história e resolveram ajudar. O que eu acho bacana, né, Fê, é quando alguém abraça a nossa dor no coletivo, né? Sim. Até em vários quesitos, né? Às vezes nem financeiramente, mas sabe aquela questão de que abraçam, né? E o legal, eu pergunto para você, e depois as pessoas te perguntaram, te acolheram também, porque, querendo ou não, o povo gosta de ver uma foto, disse, olha que bom que vê a família recebendo, só que você ao mesmo tempo estava vivendo o luto e às vezes a cabeça não está para isso. Mas várias pessoas começaram também a orar por você, mandaram mensagens, além da questão de financeiramente você ter realizado o sonho do teu esposo, junto com a família, de poder receber e poder acompanhar o féretro, essa cerimônia tão importante para a família, você recebeu mensagens, né? E eu acho que essa troca de informações faz com que uma dor, quando é sentida coletiva, esse abraço, ele deixa tudo melhor. Queria te perguntar, e teve alguém do pós, e aí, Fê, tá bem? Além da questão financeira, até hoje se criam amizades, né? Então, os frutos, às vezes, desse abraço coletivo que continua. Exatamente, muitas pessoas, eu acho que as pessoas, foi uma morte, assim, repentina, e a gente estava casada há pouco tempo, fez 4 anos que a gente casou em julho, então foi uma coisa muito de repente, como ele era muito querido também, então todo mundo ficou em choque, não foi esperado. E as pessoas se solidarizaram muito comigo. Sempre mensagens de que estão orando, ainda hoje muitas pessoas oram por mim, mandam mensagens. E eu acredito que foi essa força, a Novo Tempo, que é onde eu trabalho aqui também, me deu muita força, muito apoio emocional, muito apoio espiritual. Foram eles, na verdade, porque tem essa papelada, tem essa burocracia, né, que envolve uma pessoa quando morre. E naquele primeiro momento, eu sem família aqui, a Aureliano era minha família aqui, e aí o pastor foi lá e os colegas e todo mundo ajudou. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, você sentir que você não está só. Aconteceu aquele fato que você jamais queria que acontecesse, mas Deus, ele não desamparou. Deus mandou pessoas para cuidarem, para dizerem assim, olha, você não está esquecida. Deus sabe todas as coisas. Fê, você é nossa aqui da Novo Tempo, né? E a gente tem essa esperança porque se abraça, né? Chora junto. Somos pecadores, temos defeitos. Obviamente, se você olhar para o Cristo, você vai achar vários.
Mas a gente tem essa questão toda de estar tentando buscar, né, se abraçar, porque a gente tem a esperança de algo muito melhor. Fê, obrigado por fazer parte também da nossa equipe e um grande abraço, obrigado por trazer esse momentinho para compartilhar com o povo de casa. Tá bom? Obrigada também, um abraço para vocês. Que legal! Tem tanta coisa ruim na internet, mas a gente não pode perder a esperança de um movimento genuíno, e em 3 dias um valor considerável, e alguém que está em luto para poder gerir isso. Que legal que teve alguém. Não, peraí, as questões legais a gente dá um jeito, vamos lá. Eu acho que esse movimento... é interessante a gente ver na história dela, né, Cris, isso, que também é um pensamento que acontece, assim, na minha cabeça. Mas será que vai dar certo essa vaquinha, né? Talvez nem sou essa influência toda, talvez nem estou sempre postando no Instagram, né, movimentando, engajando. E, como diz você, pegou fogo na palha, né, Carlos? Que fenômeno. Interessante uma palavra que você falou, ela também disse alguma coisa assim, a história dela é emocionante. Vamos partir desse princípio, né? A história dela é algo real, que alcança cada um de nós e pode acontecer com qualquer pessoa. Então é muito humano. Então, quando você fala nisso, as pessoas que têm conhecimento da história já se identificam. Poderia ser eu. Então, o que eu puder fazer para ajudar, para participar desse momento com ela, eu vou fazer. E aquele que tem para ajudar, ajuda. Quem não pode, ora. Alguém está fazendo alguma prece. Então, as pessoas, de alguma forma, se juntam, né? Se aglutinam ali em torno disso. Então, a palavra-chave aqui que a gente pode citar, que aglutinou essas pessoas, é também uma esperança. As pessoas se juntarem em torno de uma esperança. Eu vou dar o meu conforto, vou dar meu apoio, mas todos nós compartilhamos da mesma esperança. Um dia vamos rever esses queridos, um dia... O ser humano não está totalmente perdido, a humanidade não é totalmente má. E com o meu gesto eu estou provando isso também. Então, quero me aproximar, quero fazer parte dessa causa aqui, quero colaborar. Então, essas pessoas se aglutinam e levantam, de um dia para a noite, um considerável número um recurso financeiro aí que não se esperava. Se fosse para uma só não teria condição, mas várias, um pouquinho de cada um é possível, né, alcançar uma meta. Maravilha. Eu vou aproveitar esse momento aqui para fazer um convite para você. Vamos para a tela aqui? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho na tela. Cris, que convite você quer fazer, menino? Oxe, eu faço sempre convite bom para você, não é verdade? Dona Maria, só um pouquinho, desliga o unificador aí. Isso, quero fazer um convite aqui. Quero perguntar, você gosta de Arautos do Rei? Ixi, gosto por demais. Você lembra dos 50 anos? Aquela comemoração maravilhosa? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre isso, eu quero que você lembre onde você estava nos 50 anos. Lembra várias formações do Arautos do Rei e tal? Que maravilha, está chegando os 60, 10 anos depois. Mas é que vai ter os 60 anos. Você vê por que eu estou grisalho assim? Por que está caindo o cabelinho, está indo embora? Vamos fazer o seguinte, tem um convite todo especial para você. Pode rodar. Depois de 10 anos, você tem a chance de estar entre nós, no Arautos 60 anos. Será em Sumaré, São Paulo, dia 11 de dezembro, às 16 horas. Ingressos antecipados com preço especial. Você não vai perder, né? Então faça a sua caravana e já compre o seu ingresso em novotempo.com/arautos. Afinal, é a sua única chance de viver esse encontro. Convite maravilhoso, coloque na sua agenda dia 11 de dezembro, às 16 horas, vai ser em Sumaré, na Estância Árvore da Vida, a partir das 4 da tarde. Quero encontrar você lá. Mas, Cris, como é que eu faço? É entre nós, até o slogan é bacana, né? Tem que ser você é um arauto. Você faz o seguinte, como é que eu faço para comprar o meu ingresso? novotempo.com/arautos. novotempo.com/arautos, está passando aqui. Lá você tem o primeiro lote com desconto. Cris, quando que vai acabar? Não sei. Vai comprando. Vou dizer um negócio para você, hein? Agora, nesse domingo passou a live, né? Passou a live, hein? Passou a live do Arautos do Rei nesse domingo, mas você encontra, inclusive, a live que teve falando de todos os conceitos na internet, tá? Tá lá em Rede Novo Tempo, dá um pulinho lá que você vai encontrar, tá bom? Tive o prazer de, junto com a Luísa, apresentar essa live e nesse domingo passou também na TV Novo Tempo. Mas eu tô aqui, se caso você não viu, eu tô aqui para explicar para você. E é o seguinte, neste site tem várias dúvidas frequentes. Mas o meu menino tem 2 anos. Mas a menina tem 5 e vai no colo. A minha avó vai Não, peraí. Lá você tem várias dúvidas para tirar para você, dúvidas frequentes, e lá mesmo você pode comprar o seu ingresso, tá bom? Primeiro lote com desconto. Dá um pulinho, novotempo.com/arautos. Eu vou te dizer um negócio. O Arautos não faz uma caravana para visitar as cidades? Então agora chegou o jeito de você fazer a sua. Faça aí, junte seu ônibus, junte a sua van,
reúne o pessoal da igreja e dê um pulinho. Já vai comprando seu ingresso, novotempo.com/arautos, 60 anos, e até tem um slogan, né? Entre nós, a sua única chance de viver este encontro. Passa a cada 10 anos, pega lá, passear no cartão, convida o povo, junta. Coisa bem boa naquela van, né? De vez em quando um filhinho abre a salgadinho na van, né? Daquele cheirinho. Tem que lembrar, tem que ter história para contar. O importante é viver esses momentos. Afinal de contas, brincadeiras à parte, são 6 décadas de um quarteto, de um ministério que fala sobre a volta de Jesus. E eu digo que cada formação tem um toquezinho, né? Eu lembro da Juan Salazar, você gostava ou não? Quando trocou em 96, a formação, entrou o Ronaldo, o Dênio, ali, o Tarsis. Opa, depois foi trocando os meninos. Então, eu gosto da formação de 7-5. Gente, mas quanto tempo tem o maestro Jader Santos? Vai ter toda essa turma lá. E outra, vou dizer para você, eles estão tentando fazer uma programação aí, parece que vai ser de 3 horas. É um negócio lindo, maravilhoso. Olha, vale a pena. Cris, a data mesmo, já vou colocar na minha geladeira. Gostei, dona Maria. Coloca na geladeira, meta, tá? Dia 11 de dezembro, vai ser em Sumaré, São Paulo, às 16 horas. Mais detalhes onde? novotempo.com/arautos. Dê um pulinho em Rede Novo Tempo, dá uma olhadinha na live e tem várias explicações para você. Gostou? Entre nós. Hashtag, tá? Eu quero perguntar para o Carlos, Cris, eu vou comprar o ingresso do Arautos, mas esse negócio de manifestação aí, eu vou juntar um povo para ir pela internet no Arautos. Tá aí, ó, um bom motivo. Vamos fazer o seguinte, um breve... o pessoal está falando na minha casa aqui, mas sabia que, Patrícia, já tem 2 pessoas que vão para minha casa, você acredita? Mulher, já. Um abraço para Itajaí, vai estar lá um casal na minha casa que vai para o Arautos, já pediu o pouso, e o outro é lá de Governador Celso Ramos. É isso aí, gente, mora pertinho, vão dar jeito. Eu vou acomodar 2 casais lá na minha casa, um dorme no chão, outro vai no banheiro, mas a gente vai no Arautos 60 anos. Um breve intervalo e a gente volta já já. Família está de volta. Hoje estamos falando sobre manifestações digitais e olha só, tem uma manifestação que eu acho ela assim muito poderosa e isso também, ó, é tão antigo quanto, não sei, a antiguidade. É sobre a oração intercessora. Eu tenho aqui nas minhas mãos esse guia de estudos que é o Deus Me Ouve, que você que é nosso telespectador assíduo já sabe que a gente está falando bastante sobre esse material aqui no Entre Família. E a oração intercessora, ela tem um poder tão grande, né? Quando a gente passa por alguma situação e que a gente pede oração pelas pessoas, ou que alguém está passando por alguma situação e a gente se mobiliza nesse processo todo de orar e tal. A gente teve agorinha a história da Fernanda Beatriz, né? Que foi ajudada financeiramente com muitas orações e o quanto isso fortaleceu ela e toda a família dela. E aí, às vezes, eu fico me perguntando assim, qual é o grande lance, né? A gente está aqui hoje com o Carlos Magalhães tentando entender qual é o grande lance dessas manifestações digitais. Às vezes eu fico pensando, qual é o grande lance da oração intercessora? Será que quanto mais gente fala, mais Deus ouve? Ele ouve aquele tanto de pessoas e tipo, nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui, deixa eu olhar para essa história. O que será que acontece? Eu vou deixar que o pastor Leide Van Ross dê essa resposta para você através desse guia de estudos. Ele elaborou aqui 8 lições profundas sobre oração, com 8 passagens bíblicas, então ele resgatou todos esses pontos sobre a oração, e uma delas é falar sobre a oração intercessora. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, saber por que é tão poderosa, será que essa minha analogia tem alguma razão ou não, pode estar totalmente equivocada, tá tudo aqui nesse guia de estudos, né? Para você pedir, para você ter na sua casa, para você estudar, para você entender mais sobre esse processo tão poderoso que é a oração, você pega agora o seu telefone e anota esse número que eu vou te dar aqui, que é outro número, tá? Não é o número da interação que a gente sempre faz aqui no Entre Família. Então, pega o telefone aí, pegou? Então, vai lá. Coloca a sua operadora. Isso. Agora, coloca o DDD 12, que é o nosso daqui de São Paulo. 98244 4449. Vamos de novo? DDD 12 98244 tô até ouvindo o barulhinho, 4449, de você anotando no celular. Coloca aí, ó, para você pedir o guia Deus Me Ouve. E aí você manda uma mensagem, você só fala assim, oi, quero receber essa revista Deus Me Ouve, que falaram aqui no Entre Família, manda para mim, pelo amor de Deus. E aí você recebe um link, faz o seu cadastro e vai chegar belezinha no seu endereço. Ah, Suzane, estou sem WhatsApp, por alguma razão misteriosa, porque hoje todo mundo tem WhatsApp, né? Mas sei lá, estou sem telefone, mas estou aqui com o meu telefone fixo, então pode pegar o telefone e ligar. DDD é o mesmo, o 12, anota aí num papelzinho, pegou aí? Beleza. 21 27 31 21. 21 27 31 21. Você liga, conversa com as meninas
e elas anotam todos os seus dados e manda para você também esse guia de estudos, que é totalmente de graça para você, é do Projeto Anjos da Esperança, então já foi tudo pago, fica tranquila, é só pedir o seu guia que vai chegar na sua casa, então tá aqui. Quer saber essa resposta dessa grande indagação e outras mais sobre oração? Tá tudo nesse guia Deus Me Ouve, para você com muito carinho, porque a nossa intenção é que você se fortaleça, cresça e viva abundantemente todas as experiências que você puder, físicas, emocionais e também, principalmente, espirituais, tá? Vamos agora seguir com a nossa manifestação digital por aqui, porque o Cris está preparadíssimo para trazer uma dinâmica super legal, né, Cris? Verdade, Suzane. Bora lá, vamos juntos. Acorda, Dona Maria, Seu José, estamos aqui, né, para você que tá de todas as idades, né, é bom entender essa linha comportamental. Inclusive, quero fazer um pedido para você. Cris, eu tenho dúvidas sobre algumas questões aí. Gostaria que, além do chazinho que o Carlos vai tomar aqui em casa, ele me desse alguma dica aí. Bora lá. Nosso WhatsApp é o 12 98315 0249, DDD 12 98315 0249. Lembrando, se você tem aquela questão mais delicada, olha, aconteceu algo, tem uma dúvida assim e não quer se identificar, fala assim, olha, gostaria do anonimato, quero mandar de forma anônima, não tem problema, nós preservamos a sua identidade para que você possa usufruir do nosso especialista. E aí, falando em usufruir, vamos entender um pouquinho desses comportamentos das multidões no ambiente digital, né? Então, a gente tem 4 pilares especiais para trabalhar aqui com o Carlos. Carlos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sua turma aqui, né? A gente é uma turma só. Quando a gente se une assim é para falar de coisa boa, aprendizado. Obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra. Estamos aqui. Bora lá. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso primeiro pilar para entender um pouquinho sobre essa linha comportamental das multidões digitais? Bora lá. Olha aí. Heterogêneo. Mas como assim? É uma palavra meio complicada, né? O povo está junto, mas não pensa tudo igual? Como é que funciona? Não é heterogêneo quando você fala, significa que as pessoas, na verdade, elas podem até estar compartilhando o mesmo espaço ou as mesmas mídias sociais, mas não significa que elas sejam um único grupo. Por exemplo, se você vê no Twitter, no Facebook ou em algum outro lugar, muita gente comentando, muita gente falando, pode ser que as pessoas estejam ali com interesses diferentes uma das outras. Então, numa mesma discussão, pode ter gente preocupada com, eu estou questionando aqui a abordagem que foi feita com relação a tal gênero. Eu já estou aqui porque eu acho que essa raça aqui deveria ser mais valorizada. Eu acho que isso aqui... Então, as pessoas podem estar juntas no mesmo ambiente digital ou mesmo físico, mas elas têm interesses distintos. Então, uma multidão nem sempre é uma coisa só. Pode ser várias coisas, vários grupos ali formando um só. Muito legal. Bom que você já vai formando um pouquinho dessas características para você entender. E é muito importante porque, Cris, por que vocês estão falando isso? Gente, tanta coisa acontece no digital, você não está pegando agora o seu celular, seu WhatsApp em um movimento, né, guiado pelo Anjos da Esperança, que é outro movimento de pessoas que acreditam na Rede Novo Tempo para levar, né, o Evangelho, levar as coisas boas para as pessoas. E você recebe também esse curso pelo WhatsApp. Gente, você viu que você está pedindo comida. Aonde também? No aplicativo, meu Deus, viu como a gente tem que aprender? Bora lá então, segundo pilar aqui. Vamos lá, entendendo um pouquinho do comportamento dessas multidões digitais. Liderança. Você deu um tópico ali no nosso primeiro bloco, justamente, que a gente fala assim, quem é o líder? Né? Você deu até aquele conceito histórico ali, até 1800, lá vai pedrada, que até então o pessoal derrubando tal líder, a gente acalma tal multidão, digitalmente não temos essa característica. Então, Carlos. Hoje a gente tem alguma característica parecida, mas é bem diversificado, né? Hoje a gente já não chama mais de líder, nós chamamos de influência, né? Influenciador. Então, às vezes pode ser uma ou pode ser mais pessoas. A diferença é essa. No passado era um líder, Hoje são influenciadores e podem ser alguns. Geralmente, o que se chega assim num consenso de pesquisa é que 5% das pessoas que estão numa discussão, numa multidão ali digital, são realmente influenciadores. São as pessoas que colocam as ideias e que expressam o que a maioria está querendo dizer e acaba que a multidão acaba seguindo aquilo que elas estão sugerindo ou pensando. Então, liderança, na verdade, agora são influenciadores. Nessa questão dos influenciadores, o pessoal falou muito sobre aquela questão, por exemplo, né? Só para dar um exemplo da pergunta para você entender. O pessoal falou muito daquela questão de acelerar os áudios. Olha como essa tecnologia está afetando a nossa vida. Na verdade, nós estamos agora acelerando. Na verdade, o que aquela tecnologia fez foi sanar uma dor de um público que já é acelerado. Porque você sabe muito bem, no contexto digital, quando essa dor não existe, morre, né? Então, esse influenciador,
ele pega uma dor específica que tem, de repente, uma questão em comum de várias pessoas que têm essa dor, mas pensam diferente até sobre a mesma. Então, ele acha uma conexão, né? Exatamente. Quando a gente tem essa onda, essa onda que vem de alguém que acertou uma dor e despertou uma avalanche. Conseguiu verbalizar, conseguiu ilustrar, conseguiu desenhar e as pessoas se identificam. Então, eu me identifiquei com aquilo que ele disse. Eu também tenho o mesmo pensamento. Aí eu já me aproximo e me aglutino ali. Daqui a pouco outros fazem o mesmo e vira uma multidão, um grupo. Muito bem. Então, vamos chegar numa conclusão lógica. Então, ele só consegue ter esse contexto porque existe uma dor latente. Ele pode até distorcer essa dor em prol desse movimento, mas que existe uma dor ali dentro, porque senão o pessoal não se movimentaria, até porque é um movimento orgânico, ou seja, né, não é impulsionado por nada. A gente pode a gente pode também chamar de causa. Né? Aquilo que atrai é uma causa. Pode ser a esperança, pode ser a indignação, pode ser qualquer sentimento que leva as pessoas a se aproximarem. Pegando até carona, Carlos, a gente tinha causas definidas em uma década, assim, né? Hoje parece que a cada dia nesse movimento, porque na década passada o pessoal, olha, nós temos agora uma geração que não tem, né? Ou agora tem pequenas causas que se levantam. Você vê essa característica, você estuda muito a questão do jovem, as gerações, eu vejo que você estuda bastante. Como é que está essa questão de causa nesse movimento? Agora, claro, polarizada, obviamente, mas a gente tem pequenas causas. Antes tinha causas mais definidas em uma década, né? As causas antes elas atraíam mais pessoas. Agora atraem grupos menores, porque cada um tem sua causa e às vezes de uma forma egoísta, né? Ele quer só chamar a gente para a sua causa. Então fica aquele monte de causas ali brigando. Por exemplo, a gente teve na história do Brasil aí, 2013, um grande levante, as pessoas foram para a rua protestar determinada coisa. E daqui a pouco cada um começou a buscar uma causa diferente e participar desses levantes, dessas multidões nas ruas. Mas acabou também, porque cada um começou a buscar o seu próprio interesse e o grupo precisa estar coeso para poder existir. Se ele tem várias causas, ele se dissolve muito rapidamente. Muito legal, mais uma vez você entendendo um pouquinho dos levantes, né? Você que acompanhou movimentos anteriores na história, sabe que você recebeu nos livros, agora entender um pouquinho desses movimentos, né? Enfim, nós temos essas questões mais líquidas, a gente podia entrar nessa geração, mas é mais profundo. Vamos para o terceiro pilar aqui, aproveitar o Carlos que está conosco, entendendo desse comportamento das multidões digitais. Visibilidade. Esse aí é um tema importante e perigoso também. Quando a pessoa entra numa multidão ou faz parte de um grupo, parece que ela está invisível e ela passa a assumir uma característica do grupo. Então, não é mais ela ali, é um grupo. Então, o grupo, às vezes, a leva a fazer coisas que ela não concorda se ela estiver sozinha. Então, vamos imaginar, se um grupo está começando a falar mal de uma determinada pessoa, eu como indivíduo, talvez até não tivesse tanto interesse naquela pessoa, mas se o grupo está falando, eu acabo participando do coro. O problema da visibilidade é que, num grupo físico, as pessoas podem parecer que estão invisíveis ali naquele grupo. É um grupo e não uma pessoa, não um indivíduo. Mas no digital, você deixa rastros também. Por mais que seja fake... Você está ali com o seu... Pode ser um perfil Hoje fake. As polícias digitais aí, né, as delegacias digitais, sabem como rastrear de onde partiu uma determinada mensagem, quem pode ter criado aquele perfil fake. Então, a visibilidade, ao mesmo tempo que pode ser um benefício para alguns, pode ser também um prejuízo e tem que ter um cuidado. E aí você que é mestre nessa questão comportamental, Carlos, tem pesquisas que falam desse efeito manada, que jovens jamais fariam algumas coisas se estivessem sozinhos, mas aí impulsionado por essa questão de estar em grupo, e aí partindo para o digital então, eu estou no conforto da minha casa, estou atrás de um nick fake, numa multidão para ver o circo pegar fogo, né? E aí parece que você está bloqueado dessa responsabilidade, mas hoje, diante até das dores latentes e a tecnologia, se consegue ter esse rastro, então é quase que uma própria fake news dizer que não vai ser achado. Na internet a gente deixa rastro para tudo. Legal, gente, ó, é legal, você que inclusive está aí, jovem, abre o olho, né? Primeiro, você não precisava estar em causa que faz a questão do mal. Outra que abre o olho, que você, uma hora ou outra, a casa cai, né? A gente vê cada coisa aí, então vamos embora, vamos fazer coisa boa, mas preste atenção de como funciona esse comportamento das multidões. Carlos, eu preciso pedir para você mesmo dar uma empurradinha aí, nesse quarto pilar, para a gente poder entender um pouquinho da característica comportamental. E você, até no outro bloco, também dê uma pinceladinha justamente nesse ciclo que parece que, às vezes, de um dia para o outro também, ele tem a capacidade de tomar multidões e ultrapassar fronteiras, mas, às vezes, ele
o grupo sendo egoísta em suas repartições, parece que ele acaba de uma hora para outra também. Né? Essa é uma característica do digital, né? As coisas têm uma tendência de crescer muito rápido. Então, quanto mais rápido uma crise, uma multidão se forma, mais rápido também ela se dissolve. É bem interessante isso, é difícil de explicar, mas ela tem um ciclo de vida. Ela começa, ela cresce e depois ela morre. E aí vários fatores podem influenciar esse tempo, mas cada dia que a gente vê, percebe, esse tempo de ciclo de vida diminui, esse ciclo diminui. As crises começam muito rápido, mas vão cair muito depressa também. E a gente tem alguns fenômenos de personalidades, né? Que viram memes. E aí você fala até que idade você tinha, né? Quando tinha esse meme que passou, aí esses dias estava fazendo um remember, né? Relembrando só os memes que passaram. Mas a gente vê algumas pessoas que conseguem pegar essa onda e meio que surfar nela e aquilo tomar um impulso, né? Aquele jovem que faz assim, né? Você já viu aquele... Toda hora ele mostra assim que ele fez algo só com gestos, né, que ultrapassou idiomas, né? Exato. E ele surfou, acho que a maior influência nesse sentido, sem falar nada, sem falar uma palavrinha, ele conseguiu tocar o mundo e tal. Tem pessoas que surfam nessa onda e conseguem ganhar um pouco mais de tempo, né? de vida, mais tempo de vida. E viram marca, né? E viram marca. E ganham muito dinheiro. Sim, com certeza. Mas muito legal. Você de casa está aprendendo ou não? Ixi! Agora, uma das coisas que eu queria perguntar para você, Carlos, é justamente dessa linha comportamental, né? Como a gente tem muitas informações que não são informações, nós temos ali pessoas e nicks diferentes, por exemplo. Agora alguém está conversando com a gente aqui, a vovó. Gente, que perigo! Que perigo! É uma benção, porque hoje a gente tem vários materiais, inclusive, vindo da divisão sul-americana, que é esse escritório da igreja que controla aqui na América do Sul, que tem um departamento de web, gerenciado aí pelo Carlos, que tem vários materiais, inclusive eu tenho o prazer de escrever um, né, tem a voz aqui no Brasil do Roller Peps, tem vários materiais bons na internet, muita coisa acontece lá. Mas também é um cenário que uma mãe, um pai agora que está conversando com a gente, alguns filhos entram em alguns desafios, essas ondas, infelizmente a gente acaba recebendo, olha, tal questão da faca, tal teste, né? É um cenário que hoje em dia uma mãe, por mais que não seja da área dela, ela tem que conhecer, porque a internet não é mais um meio de comunicação, é um lugar, né? Esse é uma situação difícil, que nós temos que conviver, faz parte do tempo que nós vivemos. Alguns pais, eles tomam a iniciativa de proibir os filhos, vamos excluir totalmente vocês da tecnologia, mas em algum momento o filho precisa ter contato com isso. Então, o que a gente explica e tenta incentivar é que o pai precisa estar acompanhando aquilo que o filho está fazendo, aquilo que você disse, entender e educar, para que quando o filho estiver sozinho, diante dos perigos de uma internet cada vez com pessoas mais, né, ele possa saber se defender, ele possa escolher os bons grupos, ele possa escolher as boas causas e se envolver com aquilo que realmente edifica e que é bom para a sociedade como um todo. Aí, meu querido, né, você não pode só esperar um mundo bom para o seu filho, você tem que fazer um filho melhor para esse mundo. E é claro que a educação é legal. Você vai alienar ele, depois ele vai mergulhar depois, né? Você tem que ir ensinando a nadar de pequenininho, depois ele quer dar um mergulho com 16 anos, pode, né, não ter essa educação, essa expertise de alguém que foi criado já, sabendo horário, criando momento, né? E criar filho é isso aí, meu querido. Senão, né, tinha comprado uma bonequinha que dá trabalho, também tem que trocar pilha de vez em quando. Então, bora lá, criar filho, criar neto não é fácil, mas é prazeroso, porque é um ser humano, uma responsabilidade que Deus deu para você, tá bom? Agora o pessoal de casa está participando? Vamos lá para a nossa sala da verdade? A gente pode responder aqui mesmo. Vamos lá para a nossa sala da verdade, Carlos? Obrigado, tenha bondade, vamos indo aqui. O povo de casa está participando e interagindo com a gente. Se inclusive o pessoal de casa quiser mandar mais participações, esse é o momento, né, Suzane? Olha, eu adoraria dizer, Cris, mas eu acho que o nosso tempo não vai permitir. Está quase lá. Quase está no laço. Mas dá tempo da gente colocar uma participação aqui, pelo menos? Então, chega aí. Quem chega junto é Eveline Fernandes, e ela diz o seguinte: a manifestação na internet ajudou a enfermagem a se mobilizar por um piso salarial de enfermagem. Ainda não conseguimos, mas se Deus quiser, vai dar certo. Uma categoria que trabalha muito e merece ser reconhecida. Muito bem, Eveline, gostei da sua mensagem aqui. Eu vi alguns movimentos nesse sentido. E achei muito legal, né? E aí teve de várias formas, algumas manifestações, às vezes alguns memes, umas brincadeiras. E que bom que isso está gerando de alguma forma, mobilizando alguma coisa, né? Eu acho que é isso, né, Carlos? Às vezes tem coisa que não acontece na hora, de imediato, como talvez a nossa telespectadora gostaria, porque, né, quem está precisando sempre é importante para ontem, mas começa a repercutir
até que chegue às instâncias maiores, né? Sim, quando nós estamos unidos no mesmo propósito, a gente tem mais força. Então, isso que aconteceu com a enfermagem, outras categorias e outras causas são importantes. As manifestações não são más, elas podem ser positivas. Talvez tenhamos muitos exemplos de coisas negativas, mas se nós nos unirmos numa causa em comum para o bem, isso pode dar certo. Isso vai mover os braços que precisam e que podem fazer alguma coisa. Então, uma força ao nosso... E gera esse barulho, né? Exatamente. E uma coisa até que eu ia perguntar para o Carlos, avaliando, antes nós tínhamos alguns meios de comunicação e era um certo monopólio da informação, porque não tinha todo mundo apresentar um programa à tarde na Novo Tempo, nós temos aqui uma grade de 24 horas. Agora, o legal disso é que criou-se a internet, claro que é um terreno onde você pode, aí vem validar o que o Carlos falou, a enfermagem, né? Você tem enfermeiros de todo o Brasil aqui nesse movimento. Então, começa o movimento em São Paulo, a dor também é latente, ela consegue criar uma força que você precisaria de um dinheiro para movimentar ônibus, fazer... Hoje a internet fosse físico, né? Você teria que pegar ônibus, e ainda o fazem, garanto que estão fazendo também. Mas eu digo que uma parte da força, ela é gratuita, necessita de uma criatividade e de uma conexão, de uma dor, né, Carlos? Então, hoje você consegue mobilizar pessoas muito mais fácil do que antigamente, né? Exatamente. E a gente vê resultados aí de coisas que a gente não esperava, né, ver. A gente tem histórias mil, a gente poderia passar muito tempo aqui falando. Por exemplo, no início desse ano teve aquele caso lá em Petrópolis, né? Onde houve aquela catástrofe, chuva. Quanta gente de todo o país se mobilizou para ajudar através da internet. Uns não podiam ir, mas doaram. Outros se juntaram para ir levar algum mantimento ou mesmo ajudar na situação que vivia o lugar lá. Então, pode ser muito positivo se a gente souber usar. É muito bonito. Eu tinha falado aqui sobre essa questão de você ser estrategista digital, e você não pode sair daqui, Carlos, sem dar uma dica. Assim, eu sei que você trabalha com gerenciamento de crise voltado para a organização, né, para esse ambiente corporativo, mas a gente, como pessoas, indivíduos, às vezes acontecem algumas coisas na internet que nos atingem de alguma forma. Como que é o processo que eu devo fazer se algo que está acontecendo não é verdadeiro? De repente eu comecei uma campanha e levaram para outro assunto, qualquer coisa que não é a verdade, que eu quero explicar, gente, calma, não é isso e tal. A melhor forma é eu gritar e dizer, gente, ouve, vou explicar, vou contar a história, deixar passar batido. Qual que é a melhor forma da gente conseguir administrar, uma vez que você disse que não dá para mudar o percurso quando a coisa se alastra, né? Tem um ditado aí que é horrível, né? Mas a gente tem que usar aqui. Quem está na chuva é para se molhar, né? Se você está nas mídias sociais, aquele ambiente é de conversa, de relacionamento. Então, vai ser natural que em algum momento alguém vai ter alguma coisa contra o que você disse, o que você pensa e quem você é. Então, você tem que assumir isso. E você tem que abrir espaço. Talvez a gente tenha que entender que a gente não pode controlar o que o outro pensa. Verdade. E a gente tem que conversar, tentar entender o ponto de vista dele e dialogar. Alguns a gente consegue mudar o pensamento, outros não. E aí vai de cada um. E com esse conselho, né? Quem está na chuva é para se molhar. A gente já quase chegando aqui ao encerramento desse nosso programa. É interessante isso, né, Cris? A internet, ela tem essa força. Em algum momento pode ser que aconteça alguma coisa ruim, mas hoje eu acho que ficou muito claro o poder no sentido da corrente do bem, né? Eu acho também a responsabilidade que é lidar com as massas, né? Aí o Carlos estava falando um pouquinho do conceito histórico, né? Quando teve a questão do estudo da televisão, né? Alguns movimentos foram estudados, né? Se você pegar alguns movimentos de hoje, lá atrás, é muito legal para você, inclusive os jovens que abraçam alguns movimentos sem entender a origem, ou justamente são fisgados por uma dor inicial, mas ele está envolto de coisas, principalmente até que ter que cuidar na igreja mesmo, né? Todos têm que cuidar, assim, porque nós temos, agora falando uma questão bem religiosa, respeitando a você, mas nós seguimos a Bíblia, né? Que é o grande movimento que você tem ali, que tem várias causas que é defendido na Bíblia. E você não precisa de outras bandeiras específicas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, né, Carlos? Nesses movimentos que até então, alguns movimentos eles usam como isca para... Só que o jovem gosta de um movimento, né? Esse jovem faz um trabalho muito importante para o evangelho e tudo, mas ele tem que estar atento no conceito histórico. O que representa, né, essa bandeira ou esse movimento? Porque isso pode macular um pouquinho o que você acredita, as pessoas que você está tentando alcançar do evangelho vão misturar as coisas. E a gente tem que tomar um cuidado com a nossa prioridade maior. Antes de entrar num bolo, entender o que
O que isso está tintim por acontecendo? tintim O ali. que isso representa? O que isso também impacta a minha fé? Quais os princípios que estão relacionados? Agora, para você que lida com a questão religiosa, isso aqui eu acho muito importante. Eu acho muito legal pegar causas nobres, mas tomem cuidado de entender o que essa bandeira representa, se eu necessito de uma bandeira a mais além da Bíblia, que tem coisas que já estão inclusas no movimento bíblico. Tem uma outra questão que está relacionada com a reputação da pessoa. Sim. E tem um outro ditado na internet, né? A internet nunca esquece. Então, se você se envolve com as coisas erradas, se você faz as coisas erradas e você acha que ninguém vai lembrar daqui a 10 anos, a internet não esquece. Alguém vai achar aquilo, alguém vai levantar aquilo. O empregador, mais tarde, pode estar olhando aquilo ali e ver que você se associou a uma causa equivocada e pode estar tirando a sua oportunidade de trabalho. Então, isso é só um exemplo. A internet não esquece, tem que ter cuidado. É que eu acho que esse movimento parece que de uma escuta ampla, né? Ou de uma voz, né? No caso, eu vou na internet e falo o que eu quero, e quem quiser ouve, quem não quiser não ouve, dá uma sensação de uma liberdade meio desenfreada para eu falar tudo que eu quero, fazer tudo que eu quero, como se lá fosse um mundo paralelo, né? A gente está falando sobre, como fala, Cris, do Multiverso? multiverso, então é como se, a Suzane na internet é uma ou não, mas aqui na minha vida eu sou outra, e na verdade não é assim, né, Carlos? A gente Não, chama- não é. Uma impacta a outra e vice-versa. Hoje em dia não tem mais o off e o on, né? É tudo a mesma coisa. Você só tem a sua expressão. Uma hora você está no digital, mas você é a mesma pessoa. Se você tentar ser diferente, você vai entrar em incoerência. As pessoas não vão confiar em você. Só tem o CPF, né, Carlos? Só tem o CPF. Você corresponde à responsabilidade por ambos. E eu acho que o Carlos também deve estar por dentro, né? Porque até então, ainda eu acho a internet algo que não tem um controle mundial, assim como a criptomoeda agora que está tendo alguma questão. Eu acho que o mercado especulativo ainda... alguns movimentos ainda vão existir para poder ter o controle disso. Mas um exemplo, já temos hoje leis, né, para que, como já é um lugar, né, e como era uma terra sem lei, foram criando, através das dores, o próprio E a gente judiciário. fez aquele quadro com a advogada, lembra? Exatamente. Até quem quiser assistir, viu, gente, vocês podem correr no ntplay.com, que eu achei muito legal. Ela trouxe tanta informação legal de leis que se consolidaram, né, agora nesses últimos 2 anos no ambiente digital. Então não está tão terra sem lei, Não né? está tão certo, não existe um dono mundial para ter um controle de algumas coisas que eu acho que organicamente vai se criar. Mas já existem leis em alguns países, claro, de forma específica, legislação, para que uma pessoa que foi ofendida, uma pessoa que, né, teve problemas, também seja resguardada, porque hoje eu acho que a vitrine do mundo é a internet, né, Carlos? Vocês comentaram bem, a regulamentação está bem avançada, não é mais terra de ninguém a internet. O que você faz no digital, você vai pagar no físico. Então, não tem como correr. Você é uma pessoa só. Nos 2 mundos, você tem que saber se portar de acordo com as leis, com as regulações do país ou de onde você está. Carlos, a gente quer te agradecer muito pela sua participação aqui. Eu acho que você poderia encerrar... Essa coisa que o Cris falou da parte espiritual, eu acho que é muito legal, né? Assim, da gente olhar para a internet como uma ferramenta de poder para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas. Eu acho que você poderia fazer uma conclusão nesse sentido antes da gente terminar o programa, porque é justamente isso que você trabalha, né? Você tem as suas estratégias lá, liderando a Igreja Adventista, né? Para justamente levar toda essa coisa boa que a gente tem como esperança. E a gente, como indivíduos, na nossa vida, né, no nosso CPF, a gente pode conseguir fazer isso também, né? Fico honrado, me sinto honrado de estar aqui com vocês. Posso dizer para os espectadores também, né? Pode. Que eu acho que a internet é mais um meio para você compartilhar esperança com as pessoas. Você tem uma oportunidade aí tremenda de alcançar pessoas sem precisar ser um grande veículo. Então, utilize essa sua influência. Utilize a sua influência para alcançar cada vez mais pessoas com uma boa mensagem, com um bom pensamento, com uma boa ação. Eu acho que ela está aí para isso. Não é para fazer coisas ruins, é para a gente espalhar o bem através do meio digital. Sensacional, é isso Opa, aí. ele adivinhou que nós tínhamos poucos segundos. O Carlos, sem ponto, adivinhou o negócio. Chegou a me dar um negócio. O Carlos foi decupado. Isso é um cara da comunicação. Da hora. Carlos, o Obrigada, Instagram do Carlos viu? está aqui, tá? Segue, que ele posta conteúdo, essa questão de gerações, novidades. Eu estou sempre lá, tá bom? Agora, Su, nós estamos terminando o programa. Por falar em geração, amanhã geração Nutella, hein? Nutella. Aquela coisa, geração Nutella, Raiz. geração raiz. E amanhã, hein? Ixi, amanhã vai ser aquele negócio de... Tetra. Vamos lá, aí pra Dona Maria sim. Oxi, amanhã. vai dar tudo certo. Na sequência vem o Vida e Saúde e a gente se encontra amanhã, né, Suzy? É isso. Valeu. Tchau, gente. Até Tchau, amanhã, tchau. às 3 horas.